Olá pessoal, resolvi vir aqui fazer esse vídeo para contar um pouquinho da minha história. Eu sei que muitas pessoas já estão me seguindo aqui e não sabem, né, quem que é essa pessoa que está aí vendendo imóvel, falando do mercado imobiliário. Então vou contar um pouquinho de onde eu vim, um pouco da minha história. Bom, eu sou a Débora, sou nascida na cidade de Valinhos, a cidade que eu tanto falo. Sou casada, tenho 2 filhos. Sou de uma família de classe média, então assim, sempre estudei, sempre tive que correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos. Nunca tive estudo em escola particular, por exemplo, mas fui conquistando as coisas desde muito nova. Comecei a trabalhar aos meus 12 anos, fiz uma carreira aí de auxiliar administrativo, naquela luta, né, gente? Nada foi fácil, então eu comecei desde pequena, desde muito nova, para conseguir ter o meu salário e comprar as minhas coisas. Por mais que eu era de uma família de classe média, eu não tinha acesso a ter o que eu gostaria. Então, comecei dessa forma, trabalhando bastante. E no meio da jornada aí, com 21 anos, eu engravidei, então eu engravidei bem nova, tive meu primeiro filho. Mas isso não foi um empecilho na minha vida, eu engravidei, eu estava fazendo faculdade e não parei de estudar. Acho que esse é um fato que eu gosto de trazer, porque muitas pessoas param a vida no meio do caminho por conta de um filho. Eu, muito pelo contrário, ele me impulsionou a buscar algo diferente. Logo que ele nasceu, eu decidi que eu não queria ficar mais no trabalho que eu estava. Eu pedi a conta quando eu terminou minha licença maternidade e consegui o trabalho depois de 6 meses no banco, que foi onde eu fiz a minha carreira de 22 anos. Então eu vejo como o nascimento dele como um renascimento para minha carreira. É que eu contava os anos de banco com a idade dele, era 6 meses de diferença. Então eu fazia aniversário de banco quando ele fazia aniversário também. Comecei no banco bem nova, lá do comecinho mesmo, também fui crescendo, comecei no HSBC, fiquei no HSBC por 7 anos, depois eu fui pro Itaú e lá eu tive uma jornada de 15 anos, sempre atendendo pessoa jurídica, então fazendo consultoria, né? Para você atender uma empresa, você tem que entender o que ela faz, o que ela precisa, para poder dar o remédio certo. Não é nada muito engessado, é entender mesmo do negócio. Foi daí que eu comecei a entender um pouco mais de pessoas, um pouco mais de negócio, um pouco mais de necessidades e trabalhar de forma consultiva. Lá eu fui gerente, lá eu fiz gestão de pessoas e nesse meio tempo eu tive o meu filho, não continuei com o relacionamento que eu tinha, conheci meu marido, que é o meu sócio hoje na vida e nos negócios, tive mais um filho, que é o Augusto, que tem 13 anos, então hoje o João está com 24 e o Augusto está com 13. Então tem um casamento aí já de 15 anos. Como que surgiu, né, o mercado imobiliário na minha vida? Há muito tempo já o banco, vocês sabem, gente, a vida de bancário é estressante, né? Quem convive com bancário aí sabe. É uma vida de altos e baixos. Então nesses 22 anos foi altos e baixos todos os tempos. Mas eu estava com uma carreira, vamos dizer assim, estável, né? Mas a gente sabe que estabilidade não existe. Então eu sempre tive a vontade de fazer algo a mais, algo diferente. Na pandemia, eu tirei meu Cresce, porque meu marido já era do mercado imobiliário e eu sempre via ali uma oportunidade. Ele era do mercado imobiliário, mas comercial e industrial. E o residencial, que é algo que eu sempre gostei, a gente construiu nossa casa, eu sempre gostei muito dessa área imobiliária, né, de decoração, enfim, de ver imóveis mesmo. Não tinha ninguém para fazer o mercado imobiliário residencial, principalmente de alto padrão, que é um mercado que existe muito na cidade de Valinhos, dado que a gente tem muito condomínio, está muito próximo de grandes capitais, então tem muita procura por esse mercado aqui na cidade. Então eu resolvi, não foi uma decisão fácil, eu falo que foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, mas eu senti um chamado muito forte, principalmente pessoal, né, espiritual, para quem entende isso, quem tem a vida aí na fé cristã, e aquele já não era mais o meu lugar. Então tudo que eu vinha pensando há muito tempo se concretizou nesse momento em que eu senti no meu coração que não era mais o lugar para mim. Então eu tomei a decisão e vou confessar para vocês, não tinha nada muito planejado. Aprendi uma coisa também com uma mentora que ela diz que ordem e progresso só existe na bandeira do Brasil, porque na verdade primeiro você progride e depois você coloca a ordem. E foi exatamente isso que aconteceu na minha vida. Eu fiz a transição de carreira, eu sabia onde eu queria chegar, mas o caminho, todos os detalhes eu não tinha. E tomei a decisão de fazer essa transição de carreira, então depois de 22 anos, não fui mandada embora, né? Então eu fiz mesmo essa demissão no banco para poder empreender. E aí falando
de agora, né? Como que tá a sua vida depois de 1 ano e 7 meses aí da transição que eu fiz. Eu falo que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Então foi a mais difícil, mas foi a melhor. Porque hoje, né, depois de tudo que eu fiz, o caminho não foi fácil. Então comecei lá, né, achando que eu ia ter um caminho. Meu marido tinha uma sociedade com uma outra pessoa que é incrível, mas eu também senti, chegando lá, que lá não era o lugar pra gente. Já começou aí, mudou tudo. O que era pra eu ser com ele, com mais um sócio, a gente resolveu que a gente ia fazer sozinho. E aí encontramos um lugar também que foi abençoado. Hoje a gente tem um escritório que atende não só o imobiliário, mas também a gente tem parceiros aqui dentro com outras linhas para tornar o sonho de comprar uma casa possível. E a gente estar junto de pessoas ajuda tudo, né? Pessoas que sonham também, que querem crescer. Então esse ambiente fez com que tudo mudasse. E a partir daí a gente começou a escrever. Então a gente começou a conquistar, né, os clientes, a trazer os imóveis. Então foi passinho por passinho mesmo. E hoje eu posso dizer para vocês que a gente já está com uma equipe de 8 pessoas, foi trazendo pessoas. Então é o que eu falei. Eu não sabia como que a gente ia chegar no objetivo que a gente quer chegar, mas eu sabia que Deus ia preparando ao longo do caminho. Então o que a gente começou sozinho e que a gente poderia continuar sozinho, Deus foi mostrando que a gente precisava também trazer pessoas para poder prosperar com a gente, para poder fazer esse sonho possível. E o mercado imobiliário de Valinhos, falando um pouco do porquê que eu escolhi estar em Valinhos e porquê do alto padrão, porque eu acredito muito no foco, né? Quando você foca, você expande. Eu trabalhei muito tempo em mercado financeiro, atendendo empresas, entendendo as soluções. Não que o mercado que não é de alto padrão não precise disso. Eu acredito que todo mercado imobiliário precisa disso, que você entenda do seu cliente. Mas eu decidi focar porque você focando, você fica especializado naquilo. Então hoje a gente atende, na grande maioria da imobiliária, a gente tem também a parte corporativa, que é o meu marido que toca, corporativo, industrial, ele tem muitos anos de experiência nisso. E o residencial, que é a parte que eu cuido, a gente foca em casas de condomínios, né? Então imóveis dentro de condomínio, que é o que é a grande maioria aqui na cidade, né? Valinhos é uma cidade de 120 mil habitantes, mas rodeada por condomínios. Então tem muita casa de condomínio aqui. Nesse caminho eu fui entendendo que esse público, ele precisa sim de uma consultoria, porque não é uma decisão fácil, é um imóvel de valor agregado maior, então uma decisão errada que você toma é muito mais difícil você corrigir depois. Uma localização errada que você decide para sua família, que no dia a dia ali vai tornar um empecilho, isso faz com que seu dia a dia se torne o que era um sonho vira um pesadelo. Então eu faço esse trabalho, né, e toda a minha equipe orientada a fazer esse trabalho. Quando a gente começa a atender um cliente, entender o que ele precisa na vida dele, não necessariamente primeiro no imóvel. Como que é a rotina dele, como que é a família dele, se é casado, se tem filhos, precisa estar perto de escola, precisa estar perto de saída para rodovia, como que é a vida dele. Então esse é o primeiro ponto, porque muitas vezes, e eu tenho atendido muitas pessoas querendo vir de São Paulo para o interior, elas não conhecem nem a cidade. Eu ouvi falar de Valinhos, né? Valinhos, chegou até mim que Valinhos é legal, que é uma cidade boa para morar, mas não conhece a cidade. Então Valinhos, por exemplo, é uma cidade que não tem trânsito. Uma cidade pequena, que você atravessa a cidade em meia hora. E aí a pessoa vem de São Paulo, que demora meia hora para andar, sei lá, 2 quilômetros, ela não sabe disso. Ela vem, às vezes, também por uma escola e fala, eu quero ficar do lado da escola, porque para ela é um transtorno o caminho de ir e vir para a escola. E quando eu falo para ela, não, mas você pode morar a 15 minutos da escola e você vai demorar 15 minutos mesmo para chegar, quilômetros, vamos dizer assim, porque aqui é tudo muito rápido. E você vai estar perto da escola, ela fala, nossa, mas então tá bom, então para mim funciona. Então é entender mesmo essa real necessidade do cliente. E estamos aqui, trilhando essa jornada, fazendo famílias felizes. Então para mim é um privilégio quando eu entrego a chave de uma casa e vejo, né, aquela família entrar naquela casa, começar a conviver. Eu mantenho contato com todos os clientes que eu de casa até hoje. A gente se fala pelo Instagram, um torce pelo outro. Eu pego carinho mesmo. Eu falo que eu me apego pelos clientes. É igual filho, né? Não fala mal que é meu cliente. E eu que atendi ele, eu sei das necessidades dele. Então, se você quiser saber mais sobre Valinhos, ficar ligado aí sobre tudo que acontece aqui, eu vou começar a trazer mais conteúdo da cidade, também do mercado imobiliário. Já me segue nas redes que vão estar aqui embaixo, ou manda esse conteúdo também para alguém que possa se interessar, que está procurando uma pessoa de confiança para encontrar um lar dos sonhos para ela aqui em Valinhos ou em região.
Eu falo muito de Valinhos, mas a gente também atende Vinhedo, que está aqui do ladinho, atende Campinas. O meu objetivo é encontrar o imóvel para você, que esteja aqui dentro do meu raio de atuação. Mesmo que eu não tenha um imóvel, a gente tem parcerias e com certeza vai encontrar o lar dos sonhos para você e para sua família.